Olá, muito bom dia para você. Como é que você tá? Como é que tá sendo a sua semana? Como tá sendo a sua vida? Depois, se você tiver algum pedido de oração, compartilhe aqui. Quero poder orar pela sua vida, sua família. Compartilhe aqui. Se você tem algo a apresentar, se tem algo que só Deus pode fazer, se você gostaria que a igreja intercedesse por você, depois eu vou pedir o ministério de intercessão para dar uma olhada aqui e aí orar também por esses pedidos, para que a gente possa te fortalecer na fé. Amém? O tema de hoje é como manter a alegria no meio da pressão. Como manter a alegria no meio da pressão, e o texto é Atos 13:50. Já estamos aí quase finalizando. Na verdade, eu acho que a gente vai conseguir finalizar o capítulo 13 hoje. Verso 50, o texto diz assim: Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Eles provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram do seu território. Então estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Como manter a alegria no meio da pressão? Primeiro, você não pode carregar a rejeição. Aqui os apóstolos sacudiram o pé em protesto àquela rejeição. Então você precisa entender que lixo emocional você precisa jogar fora. Você não pode carregar. Sabe, esse copo, por exemplo, tem só um pouquinho de água aqui, mas eu pergunto para você, ele é pesado ou ele é leve? Tudo depende do tempo em que eu vou segurar na minha mão. Se eu segurar na minha mão esse copo por 30 segundos, ele é muito leve. Por 1 minuto, ele é muito leve mesmo. Mas se eu ficar 1 hora com o braço estendido carregando esse copo, ele vai começar a ficar pesado. 5 horas ele vai ficar extremamente pesado. 10 horas eu não vou conseguir mais suportar o peso desse copo. Tem muita gente carregando a rejeição por 1 hora. Por 10 horas, por uma vida, fica pesado demais. Isso acaba tirando de você todo o sentimento bom, esvaziando a sua energia. Então você precisa fazer o que eles fizeram aqui, sacudiram o pé. Eles deixaram a rejeição ali naquele lugar. Olha, se vocês não querem, tem quem quer. Se vocês não aceitam, Deus vai levantar outras pessoas para aceitar. Abandona a rejeição. Deixa de lado esses sentimentos ruins. Faz sentido isso? Faz sentido isso aqui para você? Porque talvez você está carregando isso até hoje. Algo que aconteceu na sua infância, você não soltou. Olha como que foi bom deixar esse copo aqui do lado. A mesma coisa é a preocupação. Às vezes tem um pensamento, alguma coisa que nem aconteceu, mas você fica remoendo aquilo o dia inteiro. Sabe, se você tivesse só pensado naquilo, pronto, leveza. Mas porque você fica pensando, aquilo vira um estresse, aquilo vira uma angústia, aquilo fica pesado. Então hoje, em nome de Jesus, o que você pode soltar? Ou o que você deve soltar? O que você deve sacudir os pés? Aquela palavra que foi liberada sobre você, é hora de sacudir os pés. Aquele trauma, aquela ferida, é hora de sacudir os pés. A segunda coisa que eu percebo aqui é que o Espírito Santo ele tem o poder de sustentar a nossa alegria. A alegria, inclusive, ela é fruto do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: os discípulos continuavam cheios de alegria. Eles haviam acabado de ser rejeitados, humilhados, eles sacudiram o pé e eles permaneciam cheios de alegria. Permanecer cheio de alegria não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, se hoje você não tem alegria, você pode orar dizendo: Deus, me dá alegria. As circunstâncias dizem não, mas o Senhor diz sim. As circunstâncias são difíceis, mas eu tenho um Deus e maior que está em mim do que aquilo que está no mundo. Ora pedindo a Deus alegria, porque a alegria não depende das circunstâncias. A alegria de Cristo, ela é ultra circunstancial, ela é divina, ela é espiritual. A terceira coisa, quem tem propósito não pode parar. Quando nós paramos, nós enferrujamos. Quando nós paramos, o corpo para de funcionar. Nosso corpo foi feito para funcionar. Quando a gente não coloca o corpo em funcionamento, ele adoece. Tem muita gente definhando, entristecendo porque parou. Abriu mão do chamado, abriu mão do ministério, abriu mão daquilo
que Deus queria fazer e aí vai enferrujando, vai definhando, vai entristecendo e as coisas vão só piorando. Então eu queria dizer para você, se você parou, volta. Se você não faz mais, volte a fazer. Se Deus tem colocado algo no seu coração, volte a servir, volte a pertencer, volte a participar. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é ultra circunstancial e ela é para momentos assim, e ela é para você, enquanto está no caminho, se alegrar. Podem até mandar você sair, mas não podem tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. E sabe o que Deus quer colocar dentro de você hoje? A alegria, pertencimento. Ele quer colocar dentro de você a sua identidade de filho e de filha. E ninguém nunca pode roubar isso de você. Eu quero orar por você, para que em nome de Jesus, essa pressão, essa crise, esses problemas, essa rejeição, nada disso roube a alegria do Senhor sobre a sua vida. E eu quero orar para que o Espírito Santo te dê como fruto do Espírito a alegria, uma alegria transbordante, uma alegria sobrenatural, que hoje você possa desfrutar de uma porção dobrada de alegria. Você crê nisso? Então ore comigo, mas ore com fé. Ore aí na sua casa, pedindo a Deus por essa alegria. Pai, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente, Pai, do que essa pessoa está passando ou vivendo, que hoje ela possa desfrutar alegria, porque a alegria é fruto do Teu Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, Pai, que hoje o Senhor possa bater a porta do coração dela, que ela possa te aceitar como único Senhor e Salvador, que o Teu Espírito Santo venha entrar e que ela tenha a alegria da salvação, uma alegria que não passa, uma alegria que é duradoura, uma alegria que é eterna e uma alegria que sustenta ela na provação, na crise, na dificuldade, na pressão, na rejeição, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa sustentá-la na alegria. Ó Deus, que o Senhor venha ajudá-la a abrir mão, a soltar, a rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que foi, Deus, jogado sobre a vida dela, mas que não pertencem a Ti, que hoje ela possa sacudir os pés, que ela possa permanecer no caminho e que o Senhor sustente ela com alegria. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.